Olá, pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Renato e esse aqui é o Billy. Esse é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e entretenimento. Essa é uma playlist onde eu leio histórias de Chico Xavier. Se você gosta dessa temática, fica aí que vai gostar de ouvir a história. Histórias de Chico Xavier. O caso do jovem Jair. O caso do jovem Jair é um dos relatos mais comoventes na vida de Chico Xavier. E para entender a sua profundidade, é importante mergulhar no cenário emocional que envolvia essa história. O ano era 1979. O Chico já era uma figura conhecida no Brasil por sua mediunidade, trazendo mensagens de consolo às famílias que haviam perdido os entes queridos. Goiânia, a cidade que seria palco desse encontro, estava agitada com a expectativa da sua visita. As ruas ao redor do centro espírita estavam lotadas e dezenas de pessoas aguardavam ansiosas, cada uma com uma dor no peito, esperando que aquele homem franzino, de aparência humilde e um coração enorme, pudesse lhes trazer algum alívio. Entre essas famílias estava a família presente, que havia recentemente enfrentado uma tragédia impensável: a perda de Jair, um jovem de apenas 16 anos. A morte de Jair foi brutal e repentina. Ele estava em uma motocicleta com um amigo quando sofreram um acidente terrível. Enquanto o amigo sobreviveu, Jair perdeu a vida, deixando sua família completamente devastada. Sua mãe, que antes era uma mulher cheia de energia e alegria, agora vivia aprisionada pela tristeza e pelo desespero. A vida da família havia parado naquele momento. O que mais doía em seu coração era o fato de Jair ter desencarnado tão jovem, com tantos sonhos e planos interrompidos. Além disso, a culpa que pairava sobre o amigo que estava com ele na moto era imensa. Ele sentia que, de alguma forma, deveria ter evitado o acidente. E isso o afundava cada vez mais em um mar de arrependimento e de dor. No meio daquela multidão que se formou no centro espírita, a mãe de Jair estava com o coração dividido entre a esperança e o desespero. Ela havia ouvido falar de Chico Xavier e dos seus poderes mediúnicos, mas, ao mesmo tempo, temia que seu filho não conseguisse enviar a mensagem. O medo de que a vida após a morte fosse apenas uma ilusão atormentava os seus pensamentos. Com as mãos trêmulas, ela segurava um lenço já úmido pelas lágrimas que não paravam de escorrer. Quando Chico entrou na sala, o ambiente pareceu mudar. Mesmo com toda a tristeza presente, havia algo diferente no ar, algo quase palpável. Chico, sempre gentil e sereno, começou a se concentrar e as primeiras cartas psicografadas começaram a surgir. A cada nova mensagem lida, o silêncio era absoluto, com alguns soluços discretos ecoando pelo salão. As pessoas estavam absorvidas em suas próprias dores, mas também compartilhavam da dor umas das outras. Em determinado momento, Chico olhou em direção à mãe de Jair. Ele a chamou pelo nome e perguntou se ela estava ali buscando uma mensagem do seu filho. O coração da mãe quase parou. Com uma voz embargada, ela confirmou, e Chico começou a psicografar. O ambiente, que já estava repleto de emoção, ficou ainda mais carregado de expectativa. Todos ali sabiam que aquela mulher estava prestes a receber uma mensagem que poderia mudar tudo.
Ao terminar de escrever, Chico entregou a carta para ela e, com a voz calma e carinhosa, começou a ler em voz alta. Querida mamãe, sou eu, Jair. O silêncio foi absoluto. As primeiras palavras já bastaram para que a sala inteira fosse tomada por uma sensação de reverência. Naquela carta, Jair descrevia em detalhes os momentos que antecederam o acidente. Ele falou sobre como não havia sentido dor, pois sua consciência foi apagada antes do impacto fatal. Contou à mãe que foi amparado por espíritos de luz logo em seguida e que, ao despertar no plano espiritual, sentiu uma paz imensa. Mas o que realmente mexeu com todos os presentes foi a riqueza de detalhes que ele trouxe. Jair falou sobre a roupa que usava no dia do acidente, uma camisa azul que a mãe havia comprado para ele com tanto carinho, dias antes do seu desencarne. Ele mencionou o nome de amigos da escola, a conversa que teve com o amigo minutos antes do acidente e até descreveu as últimas palavras que havia dito no hospital. Tudo isso foi descrito com precisão, como se estivesse revivendo aqueles momentos para trazer consolo à família. Chico leu em voz firme, mas o peso das palavras e emoções no ambiente fizeram muitos ali derramarem lágrimas. A mãe de Jair estava em prantos, mas havia algo diferente em suas lágrimas. Ela não chorava mais de tristeza, mas sim de uma emoção difícil de descrever. Uma mistura de saudade e alívio. Seu filho estava vivo, de alguma forma, em algum lugar, e agora ela sabia disso. Jair também dedicou uma parte da carta ao seu amigo que estava na moto com ele no dia do acidente. Ele pediu que o amigo não se culpasse mais. Desculpa, mas esse relato é emocionante, né? Uma mãe desesperada e o consolo que ela encontra ali, né? É muito bonito de ver. Enfim, desculpa. Ele disse que o acidente era parte de um plano maior, algo que ele só compreendeu depois da sua passagem para o outro lado. As palavras foram tão claras e precisas que mais tarde aquele amigo também se emocionaria profundamente ao ouvir o conteúdo da carta. Então, um dos momentos mais tocantes, Jair se despediu, pedindo à mãe que não perdesse a fé. Disse que estaria sempre por perto, cuidando dela e de toda a família, e que um dia eles se reencontrariam. Quando Chico terminou de ler, a sala estava em silêncio absoluto. Era como se ninguém ousasse sequer respirar, temendo quebrar aquele momento tão lindo. A mãe de Jair, visivelmente emocionada, agradeceu a Chico com um abraço apertado. E foi naquele instante que todos perceberam o verdadeiro poder da mediunidade de Chico Xavier. Não era apenas a comunicação com os mortos, mas a capacidade de trazer de volta a esperança a corações partidos, de acalmar almas em desespero e transformar a dor em algo mais suportável. Ele se tornou um símbolo de poder do amor e da continuidade da vida após a morte. A partir daquele dia, sua família encontrou forças para continuar e o amigo que carregava a culpa pôde, enfim, se perdoar. A história de Jair ecoou por todo o Brasil e até hoje é lembrada como um dos momentos mais emocionantes e marcantes na trajetória de Chico Xavier. Essa história, como tantas outras que passaram pelas mãos de Chico, nos lembra que, apesar da dor e da tristeza da perda, há algo muito maior à espera, algo que transcende a compreensão humana e que nos conecta de maneira que só o amor pode explicar. Eu me emociono porque a espiritualidade, o espiritismo, ele traz e ele trouxe nessas épocas todas muito
consolo para muitas famílias no Brasil. E Chico, através da sua mediunidade estrondosa, conseguiu consolar o Brasil inteiro naquelas épocas. E se hoje eu conto as histórias dele com tanto carinho e com tanto zelo, é porque, de alguma forma, essas histórias têm que continuar a serem contadas para que o coração dos brasileiros possa continuar com a esperança e a certeza de que existe vida depois daqui e que tudo é como tem que ser.